A história do anime começa com uma batalha entre duas grandes casas, exibindo suas bandeiras de cada lado. No entanto, ambos os lados concordam em uma trégua porque uma ameaça maior está prestes a destruir o mundo como o conhecem. Neste momento, o continente do Japão antigo enfrenta uma praga contra o malvado dragão demoníaco chamado Zote. Este dragão é como nenhum outro, e ninguém jamais foi forte o suficiente para impedi-lo de fazer o que bem entende. Cada vez que esse dragão desperta, ele incendeia cidades e vilarejos inteiros até o chão. Mas ninguém nunca foi forte o suficiente para atrasar esses ataques, permitindo que as pessoas tenham tempo suficiente para evacuar a área, pois ele é tão overpower, custando milhões de vidas civis a cada vez que desperta. No entanto, neste mundo, existem dois famosos magos dos quais as pessoas dependem, e juntos eles também geraram um menino chamado Hero. Uma noite, quando toda a luta parou, esses dois magos disseram a todos que precisavam selar o dragão naquela noite antes que fosse tarde demais. Assim, todos os soldados e homens encapuzados se reuniram, esperando que o dragão Zote aparecesse e finalmente o selassem para sempre. Assim que a lua roxa apareceu, vimos a mãe de Hero, uma famosa bruxa conhecida por sua incrível habilidade com a espada e seus dois volumosos seios. Ela se colocou de propósito como isca, fingindo se sacrificar para atrair o dragão Zote. Como foi dito, o lendário Zote também ama seios volumosos tanto quanto nós. Quando ela começa a gritar por ajuda, duas garras se erguem do chão e uma sombra gigante se forma ao redor do ritual, e Zote finalmente desperta novamente. Quando isso acontece, ele solta um rugido enorme e avança para atacar a mãe de Hero. Mas nesse momento, ela rapidamente usa um feitiço, libertando-se e colocando correntes no dragão enquanto saca sua espada. Neste momento, o pai de Hero, chamado Bairo, se transforma de um dos soldados em sua verdadeira forma e inicia a cerimônia de selamento. Juntos, eles começam o processo de selamento, formando enormes bolhas protetoras ao redor da besta. No entanto, durante o processo, Bairo é atingido por uma flecha nas costas, fazendo-o cair e sangrar. No entanto, ele insiste que ambos continuem a cerimônia de selamento, ou o dragão nunca responderá por seus crimes, e as chamas de Zote destruirão todas as almas e devorarão a terra. Contudo, Zote quebra a magia de selamento e chama Bairo de um patético novato, prosseguindo para atacar seu filho Hero. Mas enquanto Zote tenta atacar, seu pai usa um feitiço com a mão, salvando o garoto. Isso causa uma cicatriz permanente no peito do menino e do dragão. E logo depois, o dragão usa suas chamas para destruir toda a cerimônia, e tudo é reduzido a pedaços, deixando apenas Hero vivo por causa do feitiço protetor de seu pai. Muitos anos se passam, e Hero agora cresceu um pouco e busca vingança contra todos que traíram seu pai e também deseja matar o dragão que exterminou sua família. Hero é visto vagando por diferentes áreas, encapuzado e carregando uma espada gigante nas costas. Ele continua caminhando até chegar a uma nova cidade onde todos são revistados pelos guardas antes de entrar. No entanto, o guarda fica chocado ao olhar nos olhos de Hero e o deixa entrar sem problemas, devendo saber que era o filho de Bairo. Ele vagueia pela cidade tentando avistar algo incomum e consegue ver diferentes criaturas misteriosas e comidas estranhas à venda, até que as pessoas da área avistam uma garotinha que anuncia a chegada de um lorde chamado Nambuco. Ela convoca Nambuco, que chega em uma carruagem cercada por muitos guardas e soldados. Nambuco começa a jogar moedas de cobre para as pessoas e as chama de camponeses fedorentos e sem valor, ordenando que se curvem diante dele. Imediatamente, todos os aldeões pegam as moedas e começam a brigar por elas, e uma delas cai ao lado de Hero. Hero tenta pegá-la, mas um dos meninos ladrões da cidade, chamado Pechate, a rouba de Hero. No entanto, o grupo de meninos da cidade diz a Pechate para não pegar o dinheiro de Nambuco, pois ele está espalhando o dinheiro que havia tirado deles. Um dos meninos percebe que o Senhor Nambuco tem o grande Troa em sua carruagem, e o Troa concederá qualquer desejo que você quiser, fornecendo todo o dinheiro e comida que eles precisarem, e nunca mais serão pobres. No entanto, o líder diz a todos para esquecerem isso, pois é impossível roubar o grande Troa, e eles explicam que precisam sair agora, caso contrário, o chefe ficará bravo. No entanto, Pechate fica para trás e não consegue se controlar ao ver o grande Troa e sobe na carruagem. Mas o Senhor Nambuco percebe depois que Hero se pergunta mais e vê um homem ao lado da rua afirmando ter um emblema raro que desceu do herói que derrotou o dragão maligno. Mas o homem conta uma versão distorcida da história, enquanto Hero sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, mas o emblema que ele estava segurando é real. Depois, um dos meninos da gangue de ladrões da rua arranca o emblema da mão do homem e sai correndo, mas o comerciante tinha um enorme guarda-costas que agarra o menino e o levanta no ar. O comerciante diz ao grande guarda-costas para dar 3 socos nele e recuperar o emblema.
Mas antes que pudessem fazer isso, Rhysma apareceu bem a tempo e colocou sua enorme espada bem contra o rosto feio do ogro, dizendo ao guarda-costas que a única vez que ele saca sua espada é quando realmente significa isso. Hiro diz ao comerciante que pagará pelo emblema e depois joga uma moeda de ouro para o homem como compensação, e a moeda valia o dobro do que ele estava pedindo. Depois que eles deixam o menino ir, o comerciante agradece a Hiro pelo gesto gentil. No entanto, o menino diz a Hiro que ele acabou de arruinar seu plano, pois ele estava tentando fazer com que o guarda-costas o segurasse e o repreendesse por ter pegado o emblema, para que os outros meninos ladrões da rua pudessem roubar os itens do comerciante da loja e suas carteiras. Então, Hiro acabou custando uma fortuna a eles ao tentar ser o bonzinho, certo? Então, o garoto rouba o emblema das mãos de Hiro e sai correndo pela rua, fugindo com seus amigos de rua. Mais tarde, os meninos voltam para o esconderijo secreto da cidade e falam sobre Hiro ser um idiota e estragar o que roubaram. No entanto, Hiro se esgueira para dentro da base deles e recupera o emblema, afirmando que pertence a ele, e nenhum deles tem ideia de quão valioso isso é e o que significa para ele. Hiro pergunta ao garoto que o roubou qual é seu nome, e ele se apresenta como Tomet. Os outros meninos chamam Hiro de idiota e dizem que o que roubaram ainda pertence a eles. Então, Hiro foge e todos os meninos começam a persegui-lo pelos telhados e através de becos. Enquanto isso, um homem misterioso chamado Jurou, um grande e assustador Diza com cicatrizes no rosto, também estava no mercado espionando e perguntando a estranhos se tinham visto um garoto com uma espada grande chamado Hiro com um desenho do protagonista em um pedaço de papel. Mas ninguém no mercado se lembra de ter visto esse garoto. No entanto, o companheiro de Jurou diz a ele que ele já roubou demais deles e que esta é a primeira cidade que Hiro provavelmente visitaria. Em uma mansão grandiosa do outro lado da cidade, Nambu-uko recebe um jantar luxuoso para seus convidados. Apesar de sua fachada como mero comerciante, as verdadeiras intenções de Nambu-uko emergem quando ele pressiona seus convidados a venderem seus itens mágicos preciosos. Preocupações surgem entre a elite da cidade, pois temem as repercussões do aumento dos preços e um possível descontentamento. As tensões aumentam quando um servo desastrado que havia cumprimentado Nambu-uko mais cedo acidentalmente quebra um jarro raro. O senhor da cidade se enfurece com a perda, mas antes que ele possa expressar sua frustração, os guardas armados de Nambu-uko intervêm rapidamente, com suas espadas desembainhadas, prontos para impor a vontade de seu mestre. À medida que as tensões aumentam na mansão, a garota revela o grande Troa, sugerindo uma parceria com Nambu-uko. Tentado pela oferta, mas cauteloso quanto à sua reputação, o homem hesita. De repente, uma criatura semelhante a um dragão em miniatura mergulha, agarrando o cristal com sua língua. A garota, rápida em reagir, usa sua magia para abrir o teto, fazendo com que tanto a criatura quanto o peixe caiam de cima. Na manhã seguinte, Peixe se encontra amarrado na praça da cidade. Enfrentando a execução como um relógio, Hiro intervém, interrompendo a execução com facilidade treinada. Os soldados de Nambu-uko avançam, mas Hiro os despacha sem esforço. Furiosa, a garota libera sua magia de relâmpago contra Hiro, que desvia habilidosamente de seus ataques. Justo quando a situação se intensifica, um estranho robusto aparece, resgatando Hiro do perigo. Aproveitando o momento, a garota agarra o grande Troa apenas para Hiro reivindicá-lo audaciosamente como posse de seu pai. Isso provoca uma onda de preocupação em Nambu-uko. Em um movimento desesperado, a garota canaliza a magia do grande Troa, liberando uma poderosa explosão em direção a Hiro. Com reflexos rápidos, Hiro consegue desviar do ataque, mas não antes de a garota ser pega na explosão. A força impulsiona em direção à montanha, causando uma enorme explosão que despedaça seu pico. À medida que a poeira assenta, tanto o selo em Daganzote quanto o emblema no peito de Hiro iluminam-se. Cego por sua sede de vingança, Hiro desata uma série de ataques contra o dragão colossal. Mas em vão. Seus esforços são frustrados sem esforço. Justo quando a esperança parece perdida, Juru aparece para ajudar seu amigo. Os soldados, percebendo suas tentativas fúteis contra o Daganzote, redirecionam suas flechas em direção a Hiro e Juru. Em desespero, no entanto, antes que as flechas possam atingir seu alvo, o lendário dragão inesperadamente protege a dupla, surpreendendo a todos com seu gesto protetor. Em um acesso de raiva, Daganzote libera sua fúria sobre a cidade, devastando tudo em seu caminho antes de desaparecer nas sombras. Enquanto isso, o homem ao lado de Nambu-uko se consome de raiva. Nambu-uko exibe um sorriso satisfeito, deleitando-se com o medo que instilou. Ele se alegra ao perceber que as pessoas agora clamam por sua proteção após tal terror. A cena então muda para o esconderijo dos ladrões, onde Hiro está inconsciente. Gerou relembra os eventos de 10 anos atrás, quando os pais de Hiro tentaram selar a zona de amortecimento do Daganzote. O local escolhido estava estrategicamente localizado no coração de 3 poderosos reinos. A mãe de Hiro, Kismetade, sacrificou sua alma para atrair o dragão, enquanto Lord Barrow empunhava seu tesouro de selamento e Hiro ajudava com o espelho sagrado. Juntamente com 100 magos de elite, eles iniciam o ritual de selamento. Mas, tragicamente, seus esforços foram em vão. Apesar da intervenção de Juru para salvar Hiro, seus pais e todos os magos foram vítimas das chamas negras devoradoras de Daganzote.
Ao recuperar a consciência, Hiro imediatamente procura pelo dragão, movido por um desejo implacável de vingança. Gerou tenta acalmá-lo, revelando que tem treinado Hiro na última década e o adotou sob sua proteção. Enquanto isso, Tomit subestima a nova força de Hiro, mas a determinação de Hiro permanece inabalável. Ele questiona Tomit sobre o paradeiro de Nambucou, mas Tomit ignora a pergunta. Ele descreve Nambucou como um nefasto traficante de armas, que provoca conflitos entre reinos para ganho pessoal, manipulando mercados e levando comerciantes à falência, com seu comércio de pedras mágicas. Determinado a recuperar o grande Trolla, Hiro foca em encontrar Nambu. A cena muda para Charicharo. Desolada pela partida de Nambucou e em busca de consolo, ela se volta para um espelho mágico que a conecta à carruagem de Nambucou. Através de uma videochamada, ela confronta Nambucou por tê-la abandonado na cidade, mas ele permanece indiferente, instruindo-a a localizar Hiro. À medida que a fome cresce no estômago de Hiro, ele deseja uma refeição luxuosa, mas Paulupa lhe diz para se manter dentro de seus limites, já que eles têm recursos limitados e ele se recusa a gastar em um restaurante extravagante. Sua discussão chama a atenção do proprietário do restaurante, que guarda ressentimento deles por terem causado uma cena anteriormente contra Nambucou. De repente, uma garota com orelhas de gato chamada Erin intervém, convidando-os a se juntar a ela para um brunch. Eles a seguem até um restaurante próximo, onde se sentam para comer juntos. Erin, intrigada com a comoção anterior na praça da cidade, deduz a identidade de Hiro como filho do Lord Barrow, deixando Hiro e os outros em alerta. Abruptamente, Erin se despede, deixando-os perplexos, especialmente Paulupa, pois o coitado esperava que ela pagasse pela comida deles. Mais tarde naquela noite, Hiro e seus companheiros buscam refúgio na base dos ladrões, para desgosto de Tomit. No entanto, as outras crianças agora veem Hiro como seu salvador e defendem sua presença. Relutantemente, Tomit concorda e permite que fiquem, apenas para se ver discutindo com Hiro sobre os arranjos para dormir. No dia seguinte, Tomit pergunta a Hiro sobre seus planos, e o aproveitador se mantém firme em seu objetivo de encontrar Nambu-Uko e recuperar o grande Troa. Jirou, no entanto, se recusa a se tornar um bajulador e alerta a Hiro sobre suas fraquezas percebidas, instando-o a ter cuidado em sua busca. Ele é discreto, chamando-o de espadachim medíocre que fala muito e não tem habilidade alguma. Juro propõe que os outros fiquem na base temporariamente, enquanto Hiro aprimora suas habilidades. Embora Tomit se oponha à ideia, Hiro o assegura de que Juro cuidará deles e até cozinhará para eles. Relutantemente, as crianças concordam e logo depois, Hiro e Geru se aventuram no deserto. Na vasta extensão do deserto, Gerou sugere que Hiro treine no nível 1, enfrentando slimes simples e fracos. No entanto, o aparentemente simples Hiro tem dificuldades até para cortá-los ao meio, quanto mais para causar dano, mostrando suas fracas habilidades. Justo quando a frustração aumenta, um dragão de areia emerge das dunas, pegando-os de surpresa. Apesar da presença assustadora do dragão de areia, Hiro, desesperado por atenção, tenta atacá-lo, mas seus esforços falham, como sempre. De repente, uma garota esbelta emerge da boca do dragão com uma aparência peculiar. Para sua surpresa, ela se aproxima de Hiro e apoia a cabeça em seu peito, demonstrando um nível de familiaridade incomum. Além disso, ela expressa ousadamente seu desejo de acompanhá-lo em sua jornada, algo que ele nunca teria imaginado. O pânico de Kalupa é palpável, enquanto a estranha garota Cerato se apresenta, enquanto Hiro parece visivelmente desconcertado. Antes que possam processar completamente a situação, Jirou lança um ataque contra Cerato, apenas para ser contido pela intervenção de Hiro. O comportamento peculiar de Cerato continua enquanto ela se ocupa em pegar algo do chão do deserto, enquanto os outros aproveitam a oportunidade para fugir de volta à base, onde Hiro assume o comando e prepara uma refeição para eles. Mais tarde, perdido em pensamentos, Hiro se vê contemplando a presença incomum de Cerato. Tammet sugere brincando que ele é um cara solteiro desesperado que deve estar apaixonado por ela, provocando uma resposta irritada de Hiro. Apesar de sua irritação, Hiro não consegue afastar a sensação de preocupação pela aparente solidão de Cerato. Tomit oferece uma perspectiva, lembrando-o de que eles também estão sozinhos sem seus pais, apresentando condolências pela perda de Hiro, mesmo que tenha ocorrido há muito tempo. Enquanto isso, na cidade, Charicharo e seus soldados continuam sua busca por Hiro, vasculhando cada canto sem sucesso. De repente, para sua surpresa, Sarato aparece diante deles, adicionando mais uma camada de mistério a uma situação já perplexa. A cena muda para um palácio flutuante, situado em uma terra onde as esperanças vão morrer. Dentro, Nambu-Uko, o mentor por trás de muitos negócios sinistros, revisa relatórios de comércio e instrui o Dr. Baharapa a preparar armas para uma guerra iminente em seu laboratório. Apesar das questões urgentes em mãos, o Dr. Baharapa, por algum motivo desconhecido, expressa preocupação com o bem-estar de Cerato. Naquela noite, Cerato aparece misteriosamente na base dos ladrões, pegando todos de surpresa.
Tomete vive um momento comum na vida de um Chad quando é cativado pela beleza dela a princípio. No entanto, ele rapidamente se irrita com seu comportamento caprichoso. Ela ainda adiciona um toque a seu comportamento incomum ao avisar Hiro que irá rastreá-lo não importa onde ele vá, o que, para ser honesto, soa muito ousado para mim. Tomete então provoca Hiro, sugerindo que sua missão de matar Dagan Zot está agora indefinidamente adiada, já que ele encontrou um novo interesse amoroso. A tensão entre Hiro e Tomete se intensifica em uma discussão acalorada até que Serato intervenha, finalmente mostrando um pouco de sanidade ao puxar Hiro para o lado e desarmar a situação. No dia seguinte, Juru e Palácio Palupa vão ao mercado para fazer compras, mas se encontram quase sem fundos. Enquanto isso, Hiro se aventura no deserto, acompanhado por Serato, tentando melhorar suas habilidades de combate. Hiro enfrenta os slimes mais uma vez, mas luta novamente. De repente, um lobo desce sobre eles, lançando um ataque. Em uma tentativa desesperada de impressionar Serato, Hiro corajosamente enfrenta o lobo em batalha, mas é rapidamente dominado e desaba. Quando o lobo volta sua atenção para Serato, Hiro convoca o último de suas forças para defendê-la. Para sua surpresa, Serato permanece calma e o lobo inexplicavelmente desaba ao seu lado. Serato, sendo excêntrica como sempre, revela que apenas havia adormecido antes do ataque do lobo. Ao notar a ferida no ombro de Hiro, ela a cura facilmente com sua magia, deixando-o surpreso. Mais tarde, Hiro consegue vender o lobo por uma moeda de ouro. Embora resmungue sobre os ganhos escassos, seu humor muda quando testemunha um homem sendo arrastado por soldados destinados ao trabalho forçado em uma mina de pedra mágica. Incapaz de tolerar tal injustiça, ele implora a Serato que espere enquanto ele intervém. Confrontando os soldados, Hiro exige que poupem o homem, mas seus esforços são recebidos com violência, pois ele é rapidamente dominado e espancado pelos soldados. Após ser capturado, Hiro se encontra preso ao lado do homem que tentou salvar. O homem revela a sombria verdade de que aqueles enviados para as minas nunca retornam, levando Hiro a elaborar um plano de fuga usando seu distintivo falso, para desespero do homem. Enquanto isso, Charicharo fica frenética ao perceber que seu espelho mágico não funciona. Ao saber da captura de Hiro e de seu subsequente aprisionamento no palácio, ela imediatamente parte para intervir. Por outro lado, em um beco mal iluminado, Tomete procura uma maneira de localizar Hiro, apenas para ser inesperadamente seguido por Serato. À medida que a tensão aumenta, a presença dela adiciona uma reviravolta inesperada à situação problemática de Tomete. No palácio, o senhor da cidade explode de raiva quando Nambuco interfere em seus assuntos. Ao descobrir que seu livro de registros está faltando de seu esconderijo, o senhor percebe o plano de Tomete. Ameaçado por seu ultimato de expor suas transgressões, o senhor enfrenta um dilema. Mais tarde, Tomete e Sarato se veem emboscados pelos guardas reais. Felizmente, Juru e Palupa chegam a tempo de recuperar o livro de registros, permitindo que consigam a libertação de Hiro e dos outros prisioneiros. No dia seguinte, Hiro tenta dispensar Serato, pedindo que ela o deixe em seu treinamento. No entanto, Serato persiste em segui-lo, e Hiro não suporta mais sua estranheza, especialmente durante seu chamado treinamento. Em uma tentativa de ajudá-la, Hiro oferece uma moeda dourada para que ela compre comida. Enquanto isso, Serato encontra Eren, que a convida para um local específico. Enquanto Hiro treina, ele fica frustrado com a tarefa repetitiva de lutar contra Slime e implora a Juro para que se retire, apenas para ser recebido com uma recusa insultuosa. Por outro lado, Sarato acompanha Eren a uma fonte termal, onde Eren revela rumores sobre suas propriedades curativas. No entanto, ela esclarece que, embora a água possa curar feridas, não pode ressuscitar os mortos. Do outro lado do lago, Charicharo observa a interação deles, chamando a atenção de Aaron. Em outro lugar, Tomete e Palupa encontram um panfleto anunciando uma missão que oferece uma recompensa de 300 moedas de ouro por capturar um monstro. Confiantes em suas habilidades, com Juro ao seu lado, eles seguem para o campo de treinamento, apenas para ficarem surpresos ao ver Juru e Hiro. Envolvidos em combate, Juru dá um duro puxão de orelha, afirmando que a dependência de Hiro apenas do Grand Troll não será suficiente para derrotar Dagan Zot. Ele enfatiza a necessidade de dominar múltiplas habilidades, lembrando Hiro do fracasso de 100 magos em selar o dragão. A frustração de Hiro explode diante das palavras de Juru, levando a uma confrontação física em que Hiro ataca com raiva, apenas para ser rapidamente rechaçado pela defesa inabalável de Gero. Palupa e Tomete correm para o lado de Hiro para verificar como ele está, enquanto Gero anuncia sua intenção de levar Hiro às fontes curativas para tratamento. No caminho, os guardas de Nambuku observam seu grupo enquanto se dirigem às fontes curativas. À medida que Hiro experimenta os poderes curativos milagrosos das fontes, ele fica surpreendido com sua potência. Enquanto isso, Charicharo detecta a presença de Hiro e emite um comando. Jirou diz a Hiro que sua jornada abrange mais do que apenas treinamento. Há muitas tarefas pela frente, e Hiro deve demonstrar uma determinação inabalável para ter sucesso.
À medida que Chari-Charu sinaliza, soldados despertam o polvo gigante, desencadeando o caos enquanto ele avança pela área, capturando Cerato em seu caminho. Eren rapidamente se afasta, deixando a cena para trás enquanto o monstro causa destruição, atacando todos ao seu redor, até mesmo Chari-Charu. Em um movimento audacioso, Juru avança e derrota o monstro, salvando o dia. Enquanto isso, Hiro procura por Cerato e a encontra perto do lago. Sentindo o momento juntos, Palupa e Tomichi discretamente lhes dão privacidade, desviando a atenção. Como monstro dominado, eles o levam para a cidade, apenas para descobrir que o anúncio inicial era uma farsa orquestrada por Chari-Charu para capturar Hiro. Indiferentes, eles elaboram um plano para vender o monstro a compradores ricos, na esperança de financiar a busca de Hiro por uma armadura. No entanto, a armadura que ele deseja se revela muito cara, forçando-os a se contentar com cota de malha mais baratas. Na manhã seguinte, Hiro se despede das crianças, pronto para embarcar em sua jornada. Tomet surpreende a todos ao expressar sua intenção de se juntar ao grupo, apesar dos protestos de seus amigos. Determinado a adquirir o Grand Troa, Hiro promete voltar e parte com uma nova determinação. Em sua jornada, eles encontram Eren, que revela que Chari-Charu estava por trás do incidente com o monstro no dia anterior. Ela expressa seu desejo de se juntar ao grupo e oferece um mapa que revela a localização de Nambu-Uko na terra onde os desejos perecem. No entanto, ela é uma mulher gananciosa e explica que só divulgará essa informação se for permitida a se juntar a eles. Hiro é um avarento pervertido e concorda prontamente, pois o que é melhor do que ter mais de um aliado em seu grupo, especialmente se forem mulheres bonitas. À medida que Hiro e seus companheiros avançam, eles encontram um obstáculo formidável na forma de um enorme pássaro. Com Tomit, Eren, Cerato e Palupa se abrigando atrás de uma pedra, Hiro tenta atacar o pássaro, mas se vê em perigo, sendo resgatado pela intervenção oportuna de Geru. Reconhecendo o perigo, Juru sugere que passem a noite na floresta próxima para evitar novos ataques do pássaro. Naquela noite, enquanto se reúnem ao redor de uma fogueira, Sorato está notavelmente ausente, tendo ido buscar água. Aproveitando a oportunidade para um momento a sós, Hiro se oferece para procurá-la e a encontra perto do riacho. Enquanto isso, no palácio, Nambu-Uko exibe suas armas para potenciais clientes, incluindo sua mais recente criação. Satisfeito com a demonstração, o cliente compra a arma com cristais. Sem que Nambu-Uko saiba, Chari-Charu testemunha a transação através de seu espelho mágico, mas seu humor rapidamente se deteriora ao saber do ataque do pássaro a Hiro e seus companheiros. Nambu-Uko revela a existência do enorme pássaro conhecido como Hawkeye, deixando Chari-Charu em um estado de angústia. Ela tenta suborná-lo com sua fofura, mas ele a ordena estritamente a encontrar Hiro e ameaça que, se ela falhar, a deserdará. Enquanto isso, Hiro e seu grupo avançam. Hawkeye retorna para observá-los de cima. Ao chegarem no campo de sal, de repente, Chari-Charu e seus soldados aparecem, lançando uma emboscada surpresa sobre Hiro e seus companheiros. Eles revivem 3 golems gigantes, soltando-os sobre o grupo. Juru se prepara para enfrentar os golems em batalha, enquanto Hiro, impulsionado por um ímpeto repentino, corre em direção a Chari-Charu em um estado de frenesi. No entanto, sua ação imprudente se revela desastrosa, pois Chari-Charu retaliará com sua magia relâmpago, fazendo Hiro desabar instantaneamente. Indiferente à situação de Hiro, Jiru avança, enfrentando soldados e golems com notável habilidade e agilidade. Apesar de seus esforços, Hiro se vê incapaz de retaliar efetivamente, e sua espada acaba sendo despedaçada pelo ataque implacável de Chari-Charu. Em um movimento desesperado, Palupa invoca sua magia e convoca Mumu, uma garota coelho conhecida por sua abertura a subornos. Mumu emerge de um baú mágico e, em uma reviravolta repentina, Palupa joga Cerato e Tomit dentro do baú, para a preocupação de Tomit com os outros. Enquanto isso, Hiro se vê encurralado pelo ataque incessante de Chari-Charu, com Jurou vindo em seu auxílio. À medida que a batalha se intensifica, a terra treme sob a força de seus confrontos, e Jurou é preso pela poderosa magia de Chari-Charu. Em uma reviravolta cruel, Chari-Charu ameaça matar Jurou se Hiro não obedecer. Movido pela raiva e desespero, as emoções de Hiro transbordam, fazendo com que ele passe por uma transformação monstruosa. Com um poder incontrolável à sua disposição, ele desata um ataque devastador, eliminando soldados e semeando medo no coração de Chari-Charu. No entanto, no meio de sua fúria, sua força diminui, sua mente se confunde e ele desaba, perdendo a consciência. Quando Hiro recupera a consciência, se depara com Nambu-Uko e seus subordinados, mas seu estado debilitado deixa desorientado e incerto sobre seu entorno. Lembranças de uma estranha visão durante sua inconsciência piscam em sua mente. Enquanto isso, Mumu e o baú mágico reaparecem, com Cerato partindo em busca de Hira, enquanto Palupa, relutantemente, se despede de uma quantia considerável para atender às exigências de Mumu.
Em outro lugar, Nambuco se encontra com seu comprador, um indivíduo adornado em trajes luxuosos, ansioso para inspecionar as ofertas de Nambuco. Ao fundo, um orc verde está amarrado a uma cruz, enquanto 3 homens estão acorrentados nas proximidades. Sem que eles saibam, o médico está no meio de preparar sua invenção quando uma súbita explosão de luz vermelha envolve o orc e os homens. Para sua surpresa, os indivíduos se fundem em uma entidade monstruosa, provocando um sentimento de louvor da mulher que testemunha o sucesso de Nambuco em combinar humanos e um orc. Enquanto Hiro observa a cena em segredo, o médico expressa sua decepção com o erro de cálculo, esperando que o monstro fosse mais forte. De repente, Hiro emerge das sombras, confrontando Nambuco e desafiando-o para um duelo. Com ambas as partes preparadas para o combate, Hiro percebe que não possui mais sua espada. Sem se deixar abater, Hiro enfrenta Nambuco em combate corpo a corpo, mas seus esforços se mostram inúteis, pois ele é rapidamente dominado. Apesar de sua derrota, Hiro exige a devolução de Grand Troa, apenas para ser recebido com a afirmação de Nambuco de que o artefato lhe pertence por direito. Enquanto Hiro é capturado pelos soldados, Nambuco informa que ele está sendo convidado para uma reunião especial. Enquanto isso, Juro reflete sobre a misteriosa habilidade de Hiro de destruir seus inimigos, e Eren aparece de repente, para o desgosto de Palupa. Depois, Gerou, Tomite e Cerato são escortados para uma tenda luxuosa, deixando Eren e Palupa para trás. Enquanto isso, do lado de fora da tenda, Nambuco atende seu comprador, que está preparando um banquete extravagante. Charicharu corre até Nambuco para se desculpar por não ter conseguido capturar Hiro, mas, para sua surpresa, Nambuco elogia a força de Hiro e recompensa Charicharu e seus homens com um saco de dinheiro. Sobrecarregada de alegria, Charicharu abraça Nambuco em agradecimento. De volta ao local do julgamento, Jurou e os outros observam em meio orc humano, levando Jurou a suspeitar da participação de Nambuco na criação da criatura. Na tenda, Hiro se encontra amarrado a uma cadeira enquanto Nambuco entra, exibindo instrumentos de tortura com a intenção de extrair os segredos de Hiro através da dor. Curioso, Nambuco pergunta a Hiro sobre sua conexão com Daganzoth, o dragão maligno. Em resposta, Hiro questiona por que um mero comerciante como Nambuco estaria interessado em uma entidade tão maligna. Nambuco revela sua lógica, explicando que o caos causado pelas ações de Daganzoth criará uma demanda por armas em muitos países, aumentando assim seus lucros. Antes que Nambuco possa iniciar seu interrogatório, uma perturbação irrompe do lado de fora da tenda. O comprador, furioso por ser tratado com desrespeito, causa uma cena. Aproveitando a oportunidade, Hiro capitaliza a distração, conseguindo soltar sua perna e recuperar seu crachá. Com dedos ágeis, ele usa o crachá para cortar as cordas que amarram suas mãos, libertando-se. Enquanto isso, o doutor mexe cuidadosamente em sua mais recente invenção, mas seus sensores detectam a presença de Cerato nas proximidades. Confuso, ele sai para investigar seu paradeiro. Dentro da tenda, Hiro consegue libertar sua mão da corda, embora tropece enquanto sua mão esquerda permanece amarrada. De repente, o doutor entra na tenda carregando seu sensor e fica surpreso com o cheiro de Hiro, que o lembra de Cerato. Ele pergunta sobre a localização de Cerato, sem saber que Hiro está secretamente cortando a corda em seu braço. Do lado de fora da tenda, Charicharu e os soldados se divertem em uma festa, celebrando a suposta benevolência de Nambuco. Enquanto isso, o doutor permanece cético em relação ao suposto interesse de Cerato pelo batimento cardíaco de Hiro. Eventualmente, Hiro liberta seu braço e aproveita a oportunidade para confrontar o doutor. Apesar das divagações persistentes do doutor sobre a conexão entre Cerato e Hiro, Hiro percebe que o destino de Cerato está entrelaçado com o seu. O doutor, reconhecendo esse laço, implora a Hiro que cuide de Cerato. No entanto, Hiro expressa dúvidas, temendo não conseguir cumprir essa promessa em meio à tortura de Nambuco. Em uma reviravolta surpreendente, o doutor oferece veneno a Hiro, sugerindo-o como um meio de se reunir com Cerato além das dificuldades atuais. A princípio, o jovem hesita, lutando com a gravidade da decisão de seu destino antes de finalmente consumir o veneno. Do lado de fora da tenda, Juru e os outros observam enquanto Hiro cai de cima, levando Gerou a instar uma partida rápida sem entrar em perguntas. Dentro da tenda, Nambuco ferve de fúria em relação ao professor, que desafia Nambuco a acabar com sua vida. No entanto, Nambuco reconhece o valor do doutor, apesar do confronto, reconhecendo a necessidade das habilidades do doutor. Despreocupado, o doutor permanece firme, pois sua determinação é alimentada pelo desejo de proteger Hiro pelo bem de Cerato. Nambuco, intrigado, questiona se Hiro está ciente da verdadeira identidade de Cerato. No entanto, ele revela que se livrará de Cerato o mais rápido possível, e essa notícia provoca lágrimas nos olhos do doutor. A cena muda para uma mina antiga, onde Eren revela que extensas operações de mineração estão em andamento para obter pedras mágicas. Cerato se aproxima de Hiro e detecta o distinto cheiro do Dr. Baharapa.
Enquanto isso, Gerou tenta compreender as observações enigmáticas do doutor sobre o coração de Hiro, que parece ser diferente do seu e potencialmente ligado a Daganzotti. Gerou hipotetiza que uma troca de corações pode ter ocorrido entre Hiro e Daganzotti, explicando a irregularidade no batimento cardíaco de Hiro. Essa teoria sugere que o pai de Hiro, movido pelo desespero, pode ter orquestrado a troca, talvez na tentativa de liberar poderes ocultos dentro de Hiro. Esses poderes se manifestam quando Hiro experimenta emoções intensas, como raiva e desespero, fazendo com que ele se transforme temporariamente em uma entidade monstruosa. Enquanto Ju permanece cauteloso em relação à teoria, ela ressoa com os eventos que testemunharam durante suas viagens. Hiro especula que, se ele perecer, Daganzotti pode encontrar o mesmo destino. Movido por um desejo profundo de vingar a trágica morte de seus pais, Hiro resolve enfrentar sua mortalidade de frente. Em um desabafo catártico, ele libera sua fúria reprimida em tempestades do lado de fora. Geru e Palupa o seguem, mas a tentativa de Eren de acompanhá-los é interceptada por Tarmet, que considera o assunto muito pessoal para sua participação. Enquanto isso, no palácio, Charicharo se deleita com o presente que recebeu de Nambuco. No entanto, sua inquietação a leva a despachar seus olhos alados para monitorar secretamente os movimentos de Hiro. Quando Hiro chega a uma vila desolada, Juru é atingido por uma súbita recordação, deixando-o visivelmente atordoado. Tomit comenta sobre a atmosfera sinistra da vila, levando Ju a afirmar suas suspeitas e instar os outros a avaliarem os danos antes de tomarem qualquer decisão sobre ficar. Enquanto explora a vila, Juru se depara com uma visão assombrosa de seu passado. Ele vislumbra a silhueta de sua infância, desencadeando memórias do angustiante sofrimento que seus pais enfrentaram. Eles foram submetidos a tormentos e perseguições. Como sua mãe era humana, enquanto seu pai se assemelhava a uma criatura monstruosa, os habitantes da Vila dos Monstros alimentavam suspeitas de que sua mãe era a responsável pelas desgraças da vila. Apesar das acusações, a mãe de Ju defendeu seu pai com firmeza. Em um momento comovente, o pai de Juru o chamou, transmitindo a lição atemporal de que um verdadeiro herói nunca abandona uma causa nobre. Tragicamente, os pais de Ju foram executados injustamente juntos, deixando uma marca profunda na psique de Juru. Em outra parte da vila, Tomit continua sua exploração e se depara com pilhas de corpos sem vida. Acima dele, um monstro à espreita observa seus movimentos e, em seguida, lança um ataque repentino. Geru é inundado por memórias do passado, relembrando as ações heróicas de Barrow que o salvaram, assim como o momento terno em que viu pela primeira vez o herói bebê. De repente, Tomit corre em direção a eles, perseguido por uma fusão grotesca de humanos e orcs. Apesar da ameaça iminente, Hiro avança para confrontar o monstro, apenas para perceber sua tolice ao constatar que não possui mais sua espada. Com precisão rápida, Juro balança sua espada, interceptando o ataque do monstro e protegendo seus companheiros de danos. Hiro, reconhecendo sua própria vulnerabilidade, alerta Gerou de que ainda não se recuperou completamente de sua experiência anterior. À medida que o monstro redireciona seu foco para Hiro, Talmit implora que ele acesse sua forma Daganzotti para se defender. No entanto, apesar de seus esforços, Hiro luta para se transformar, deixando-o vulnerável ao ataque da criatura. Em um momento decisivo, o monstro lança um ataque devastador contra Hiro, levando Talmit a fazer um apelo urgente. Mas, à medida que o perigo aumenta, Jurou intervém mais uma vez, vindo em socorro de Hiro e eliminando rapidamente o inimigo monstruoso. Por outro lado, Eren encontra Charicharo para se encontrar com o Mercador Maligno. Eren se revela uma traidora ao informar Nambuco que Hiro possui o coração de Daganzotti. O Mercador se recusa a acreditar nela a princípio, mas ela lhe diz que seu trabalho é distribuir informações valiosas em troca de dinheiro. Impressionado, Nambuco lhe dá um item caro e mais tarde chama Charicharo apenas para ordenar que ela mate Hiro. Na vibrante vila Rucano, Talmit se vê cativado por sua grande e animada atmosfera. Apesar de sua localização na periferia, Palupa explica que a vila prospera devido à sua intersecção estratégica. Hiro expressa seu desejo de adquirir uma nova espada, mas Jurou sugere vender o crocodilo primeiro antes de fazer qualquer compra, alertando Hiro para ter cuidado com suas finanças. À medida que a noite se aproxima, Talmit pergunta sobre seus planos para o dia seguinte, levando Jurou a defender um merecido descanso. Enquanto Gerou se ocupa estudando o mapa e planejando a jornada em seus aposentos, Hiro o envolve em conversa, buscando entender o comportamento de Gerou durante o encontro que tiveram na vila mais cedo. Gerou o tranquiliza, afirmando que estava apenas cumprindo seu dever de proteger Hiro, embora Hiro sinta que há mais nos pensamentos de Gerou.
À meia-noite, o caos irrompe quando uma sombra monstruosa desce sobre a vila, causando destruição e devastação. À medida que a sombra revela sua verdadeira forma, Daganzoth emerge, emitindo uma aura mortal que ameaça todos que cruzam seu caminho. Enfurecido pela devastação, Hiro avança para confrontar a criatura, mas Gerou intervém, pedindo cautela. No entanto, quando o monstro desata outro ataque, fica evidente que este não é o verdadeiro Daganzoth. Nesse momento, Sharisharu aparece, revelando que a entidade monstruosa é uma invenção do Dr. Baharapa. Serato alerta urgentemente seus companheiros de que a ameaça iminente não é Daganzoth. Enquanto isso, no palácio, Dr. Baharapa e Nambuco observam a batalha que se desenrola, com o doutor expressando confiança em seu plano de manipular Hiro. À medida que Gerou é aprisionado pelo monstro sombra, Sharisharu lança um ataque em Hiro com seu guarda-chuva carregado de eletricidade, fazendo com que Dr. Baharapa entre em preico ao perceber a importância da conexão de Hiro com Serato. Apesar do caos, Nambuco permanece indiferente, focado apenas em atrair Daganzoth. Hiro, sobrecarregado pelo ataque, sucumbe ao medo e à raiva dentro de si, despertando o poder adormecido do dragão, que, em sua fúria liberada, lança Sharisharu e seus companheiros para longe, deixando Tamete e Sorata maravilhados com sua nova forma de dragão. Enquanto Hiro luta com sua turbulência interna, Jirou se vê consumido pela sombra, apenas para ser resgatado pela intervenção oportuna de Erin. Sharisharu desaparece da cena enquanto o verdadeiro Daganzoth se materializa diante deles em sua fúria. Hiro, agora no controle de sua forma de dragão, acidentalmente atinge Juru com sua espada, fazendo com que Serato sinta uma dor aguda em seu coração. A força pura do poder interior de Hiro faz com que todos os espelhos na câmara de Nambuco se estilhaçam, sinalizando a extensão de sua energia liberada. Eventualmente, Hiro recupera os sentidos e Daganzoth lentamente desaparece. Nambuco percebe que, para capturar Daganzoth, ele deve primeiro subjugar Hiro, deixando Jirou caído impotente no chão, enquanto Hiro e seus companheiros correm para seu lado, dominados pela emoção. Enquanto Hiro vigia Jurou, que permanece inconsciente no albergue, Serato se junta a ele, oferecendo apoio silencioso. Enquanto isso, na cozinha, Paulupa expressa insatisfação com o gosto da comida que preparou. De repente, Jurou acorda, trazendo um alívio a Hiro. Apesar de sua recuperação, Jurou percebe o cheiro da comida de Paulupa, reconhecendo seus esforços. A culpa de Hiro pesa sobre ele por seu ataque a Jurou, mas tanto Gerou quanto Paulupa o tranquilizam, dizendo que foi sua forma de Dagon e não seu verdadeiro eu que atingiu Jurou. No entanto, Hiro é profundamente afetado pelo incidente, entristecido pelo dano causado a seu amigo. A preocupação de Hiro cresce à medida que Serato explica os perigos de curar as feridas de Gerou e os potenciais riscos de sua forma de dragão dominá-lo completamente. O medo de perder sua humanidade para o dragão dentro dele aterroriza Hiro. Jurou sugere buscar orientação do mestre Tel, acreditando que ele pode ter uma visão sobre sua situação, mas ele perde a consciência mais uma vez. Enquanto isso, lá embaixo, Paulupa e Mumu entram em conflito sobre o caro remédio necessário para tratar a condição de Jurou. Mumu revela que o remédio requer ervas raras de Serifúria. Boy, frustrado com a possibilidade de uma alternativa mais barata, Tomit sugere voltar às fontes de cura, mas Palupa teme que isso não seja suficiente para salvar a vida de Jurou. Nesse momento, Eren aparece com uma solução, oferecendo direções para as ervas no Canyon Kururu Arewa. Apesar da urgência de Hiro, Eren compartilha a localização, proporcionando uma luz de esperança enquanto o grupo se prepara para embarcar em sua missão de salvar Jurou. Enquanto Hiro e Sarato se dirigem ao Canyon Kururua, Hiro expressa sua frustração com a distância que precisam percorrer. Sarato o tranquiliza, mencionando que seu próprio bem-estar está intacto, apesar da extensão da jornada. De volta ao albergue, Eren informa sombriamente ao grupo sobre a piora da condição de Jurou. Palupa calcula suas limitações financeiras, enquanto Tomit expressa suas crescentes suspeitas sobre Sarato. Ele observa seu comportamento peculiar, incluindo a falta de apetite durante as viagens. As dúvidas de Tomit são ampliadas pelas aparições aparentemente convenientes de Sarato e sua associação com o Dr. Baharapa, que atende aos interesses de Nambuco. Além disso, Tamid observa que Sarato raramente sorri, aumentando sua desconfiança. Enquanto isso, Hiro e Sarato chegaram ao Canyon Kururu Arewa, onde esperam encontrar as ervas raras necessárias para salvar a vida de Jurou. No Canyon, Hiro e Sarato se deparam com um sapo gigante que aparece de repente e os ataca. Serato age rapidamente, empurrando Hiro para fora do caminho do perigo. Enquanto tentam escapar da criatura, sua fuga é dificultada por uma repentina chuva que torna o terreno escorregadio. Apesar dos obstáculos, Sarato avista uma planta de Serafúria e Hiro se dirige a ela com determinação. De volta ao albergue, Eren transmite notícias alarmantes ao grupo, revelando que Nambuco planeja matar Hiro. Ela explica que ouviu essa informação através de um dispositivo usado para comunicação.
De volta ao albergue, o grupo discute a conexão de Hiro com os planos de Nambucou. Eles percebem que a visita de Hiro à casa de Nambucou está ligada à sua herança de seu pai, além do fato de que ele carrega o coração da criatura responsável pela morte de seus pais. Eren acrescenta suas preocupações ao revelar que Nambucou orquestrou uma farsa sobre a captura de Dagenzort, com a intenção de semear discórdia entre os 3 reinos. O grupo entende que essa desinformação provavelmente levará a um aumento nos pedidos de armas e armaduras, além de uma elevação nos preços das pedras mágicas devido ao monopólio de Nambucou. Palupa teme que esses desenvolvimentos possam escalar para uma guerra em todo o continente. Enquanto isso, Hiro continua a lutar com a Tartaruga Brilhante, levando Eren a alertar o grupo sobre a jornada cada vez mais difícil que os aguarda. Apesar dos perigos potenciais, ela recusa qualquer recompensa por suas informações, pedindo apenas uma xícara de chá em troca. No cânion, Hiro consegue recuperar a Serafúria, mas ao cair da carapaça da Tartaruga Brilhante, Sarato o pega, resultando em um momento de alívio e sorrisos compartilhados entre eles. De volta ao albergue, Hiro apresenta a Serafúria cozida a Juru, e enquanto ele a consome, luzes místicas aparecem e Juru recupera a consciência. Do lado de fora do quarto, Tomit entra e compartilha um relatório preocupante com os outros. Ele revela que as crianças da cidade estão sendo coagidas a minerar pedras mágicas, uma situação que sugere a iminente eclosão de uma guerra. Enquanto retomam sua jornada, Tomit confia a Palupa que perdeu a confiança em Serato após vê-la chorando no albergue na noite anterior. Ele agora acredita mais na misteriosa garota que encontraram mais cedo. Enquanto isso, Tomit expressa seu medo da guerra iminente e seu desejo de obter o Grande Troa. No entanto, Juru lembra da importância de encontrar o Mestre Tel. De repente, um homem digno aparece e Juru e Palupa se ajoelham diante dele. Palupa se apresenta como o servo de Baro e o homem se revela como o Mestre Tel. A chegada do Mestre Tel traz uma mistura de emoções ao cumprimentar Serato calorosamente, fazendo Hiro sentir uma pontada de ciúmes. Apesar do desconforto momentâneo, eles continuam sua jornada. No entanto, o ar rarefeito se mostra desafiador para todos, deixando-os sem fôlego. O Mestre Tel, sempre observador, nota a dificuldade deles e aponta que Baro e Palupa, seus discípulos, nunca parecem enfrentar tais dificuldades. Palupa se desculpa pela falta de um presente, enquanto Juru afirma respeitosamente sua intenção de discutir algo importante com o Mestre Tel. À medida que se aprofundam na caverna, Geru expõe a preocupante realidade da potencial transformação de Hiro em um dragão. O Mestre Tel ouve atentamente, sua sabedoria emanando de sua presença. Com um gesto, ele convoca uma poderosa energia que demonstra as chamas destrutivas da alma, semelhantes aos devastadores ataques de Dagenzot. O velho mergulha na trágica história do ritual de selamento fracassado e no papel crucial do coração de Dagenzot, que agora bate dentro de Hiro. Apesar de seu vasto conhecimento, o Mestre Tel admite que lhe falta orientação sobre esse assunto. Hiro, lutando com suas emoções, se manifesta com a voz tingida de frustração. Ele confronta o Mestre Tel sobre sua ausência durante a cerimônia de selamento e questiona por que ele não interveio para ajudar seus pais. Esse momento de confronto estala com tensão enquanto Hiro busca respostas para as perguntas que ardem dentro dele. A explicação do Mestre Tel ressoa com profunda sabedoria ao explicar a impossibilidade de selar Dagenzot mesmo com sua presença. Ele estende um convite a Hiro para embarcar em uma jornada de treinamento mágico, reconhecendo seu potencial para ajudá-lo a lidar com sua forma de dragão. Ao saírem da caverna, o Mestre Tel cria tarefas para cada membro do grupo, uma orientação sutil adaptada às suas forças e necessidades. Avançando, Hiro se vê confrontado com uma tarefa difícil, seguindo uma linha tortuosa para descobrir um caminho reto em seus passos. É uma jornada metafórica, projetada para cultivar uma compreensão mais profunda de si mesmo em meio às complexidades da vida. No entanto, enquanto lida com esse conceito, Hiro se depara com um simples e profundo ato de amassar e desamassar uma imagem, que reflete a intrincada jornada de autodescoberta e transformação que está começando. Palupa se vê lutando com a profundidade dos ensinamentos do Mestre Tel, esforçando-se para compreender seu significado. Enquanto isso, Eren monitora diligentemente os relatórios do Palácio de Nambuco, seu coração pesado com o peso da guerra iminente. À medida que as tensões aumentam, ela teme o inevitável surto de conflito. No meio de seu treinamento, Palupa incentiva Hiro a manter o foco, enfatizando a importância da concentração. No entanto, a orientação do Mestre Tel toma um rumo inesperado ao instruir Hiro a descartar o papel com a imagem de Serato, provocando o protesto do jovem que se apega a ele como uma memória preciosa.
Desconfiado da relação incipiente entre Hiro e Serato, o mestre Tel observa atentamente suas interações. Nesse meio tempo, Juri retorna com sua presa, um testemunho de sua habilidade na selva. No entanto, o foco muda mais uma vez, enquanto o mestre Tel direciona a atenção de Hiro para uma tarefa aparentemente difícil, pegar uma pedrinha. A perspectiva de Serato sobre a moeda de ouro como uma bela pedrinha acrescenta um toque único ao exercício, destacando sua visão sobre a aparente dificuldade. Intrigado, o mestre Tel instrui Hiro a lançar a pedrinha para um local de sua escolha. À medida que a pedrinha é lançada, emitindo uma luz suave, o interesse do mestre Tel é despertado. Sentindo um desafio, Hiro confronta o mestre Tel, que aceita o desafio com entusiasmo. Enquanto isso, no palácio, Sharicharu lida com uma sensação de tristeza, com suas emoções em turbilhão dentro dela. Apesar de sua agitação interna, ela permanece modesta, e quando sua serva pergunta sobre seus desejos, ela só consegue balançar a cabeça em resposta. Ela não consegue explicar a origem de sua tristeza. Em vez disso, chama o nome de Nambuco, buscando talvez uma fonte de conforto ou orientação, em meio à sua ansiedade interna. Em frente à caverna, o mestre Tel compartilha sabedoria sobre a lâmina Coco, demonstrando seu poder sem a presença física de uma espada. Hiro é inicialmente cético, mas tenta a técnica mesmo assim, surpreendendo-se ao ver seu ataque conectar-se com a pedra. Apesar desse sucesso, Hiro permanece inconsciente da importância de sua conquista. Enquanto isso, no palácio, Sharicharu interage de forma fraca com sua serva antes de ser convocada por Nambuco. Animada com a perspectiva, ela se dirige ansiosamente para encontrá-lo. Dentro da caverna, Juru busca a orientação do mestre Tel sobre Hiro. Tel descreve as características de Hiro e afirma que, embora Hiro não se destaque na esgrima, seu verdadeiro talento está na magia. Jirou reconhece isso, mas expressa seu desejo de continuar treinando Hiro na esgrima. Querendo apoiá-lo, o mestre Tel garante a Juru que juntos podem complementar as forças um do outro com a expertise de Jirou na esgrima e a proficiência de Hiro na magia. No palácio, Nambuco está absorto em monitorar sua máquina. Quando Sharicharu chega, ele informa que tem uma tarefa para ela, o que provoca suspeitas de um dos soldados. Do lado de fora da caverna, o mestre Tel instrui Hiro a assumir sua posição, mas o jovem guerreiro está fatigado e frustrado. Tel o desafia a atacar com a lâmina Koku, prometendo a graduação se tiver sucesso. Hiro lança um ataque e Tel finge uma lesão. Apesar de Hiro acreditar que dominou a esgrima, eles continuam sua jornada. Sem que eles saibam, o mestre Tel ativa discretamente uma barreira mágica defensiva quando Hiro ataca. Eventualmente, eles chegam ao Deserto Morte. Em meio à sua jornada, eles enfrentam um ataque de um Hawkeye, mas Juru consegue repelir. No entanto, Eren desmaia, deixando seu dispositivo cair no processo. Suspeitas surgem quando eles a ouvem se comunicando com o inimigo, levando-os a perceber que ela é a espiã. Juru a confronta, e Eren confessa ser uma corretora de informações que vende sua inteligência para Nambuco. Apesar da traição, Juru decide não machucá-la, acreditando que isso não compensaria suas perdas. No final, eles deixam Eren abandonada no deserto, embora ela os avise sobre consequências terríveis que virão no palácio. Apesar das preocupações de seus guardas, Sharicharu está determinada a cumprir a tarefa de Nambuco. Ela entra na máquina, onde se une ao Dr. Baharapa. Enquanto isso, ao anoitecer no Deserto Morte, Hiro e seus companheiros reclamam das temperaturas extremas. Juro os lembra de que precisam se preparar para 3 noites no deserto, onde a temperatura oscila drasticamente entre dias escaldantes e noites congelantes. À medida que continuam atravessando o deserto em meio à tempestade de areia, o grupo enfrenta desafios. Enquanto isso, no reino de Santa Moria, os cavaleiros estão preparados, se preparando para a guerra, acreditando que Van Lodges e Ishleifen formaram uma aliança e que Daganzoth está sob seu controle. No deserto, Hiro e seus companheiros se veem ficando sem água e Palupa cai em um buraco de areia. Dentro, eles encontram um monstro grotesco e formidável. Geru instrui Palupa a não se mover para evitar afundar mais. Mas, apesar de seus esforços, Palupa entra em pânico e afunda ainda mais, incapaz de ajudá-lo. O grupo fica surpreso quando Eren, a tagarela, joga uma corda para salvar Palupa. Embora Palupa seja salvo, ele continua irritado com Aaron, que explica que eles estão se afastando de seu destino pretendido. No reino Ishlofen, o rei está em oração há 3 dias consecutivos. Há um medo predominante de que Van Lodges e Santa Moria tenham se unido contra eles, e também estão preocupados com a possível captura de Daganzoth. Enquanto isso, no Deserto de Morte, o grupo de Hiro é pego em uma tempestade de areia, fazendo com que se separem. Palupa recupera a consciência e encontra Aaron ao seu lado. Ela explica que só conseguiu localizar Palupa e perdeu o contato com os outros. Apesar da preocupação de Palupa com seus companheiros, Aaron sugere que sigam em direção ao oásis, acreditando que poderão se reencontrar com os outros lá. Determinada a não perecer no deserto, Aaron avança, instando Palupa a segui-la.
Geru encontra Tomit, enquanto Hiro e Serato se separam do resto do grupo. À medida que continuam sua jornada, Palupa tem dificuldade para andar, mas recusa a oferta de Eren para carregar sua mochila. Eren se defende, explicando que só vende informações para aqueles dispostos a pagar um alto preço. Ela admite ter se aproximado de Nambuco na tentativa de adquirir o Grande Troa, mas Palupa fica sobrecarregado e desmaia. Enquanto isso, Hiro e Serato enfrentam o ar frio juntos, com Serato parecendo visivelmente preocupado. Na manhã seguinte, Eren e Palupa acordam, e Palupa nota um inseto coletando orvalho em seu corpo. Ele tenta imitar o comportamento, mas falha. Hiro, por sua vez, está tremendo e desesperadamente precisa de água. Incerto sobre o que fazer a seguir, Serato sente o cheiro do lago próximo ao vento e começa a se despir. Em outro lugar, Jirou carrega Tomit em suas costas e avista Aaron e Palupa à distância. Eles se reúnem como um grupo mais uma vez. Enquanto Serato coleta gotas em seu corpo e as oferece a Hiro, ele se lembra brevemente de sua mãe. Enquanto isso, o Hawkeye os observa de longe. Jirou e os outros finalmente chegam ao oásis, onde Juru fornece água a Tomit, ajudando a recuperar a consciência. No entanto, seu momento de alívio é breve, pois Charicharo aparece de repente em sua forma de fusão. Ela ataca Serato e sequestra Hiro diante de seus olhos. Em outro lugar, os três reinos continuam a se preparar para a guerra. Hiro acorda no palácio de Nambuco, onde o comerciante de armas revela sua intenção de reviver Daganzoth após 10 anos. Nambuco, indiferente à fúria de Hiro, o provoca ainda mais, afirmando que o Grande Thrower agora lhe pertence por direito. Em um acesso de raiva, Hiro saca sua espada e ataca Nambuco, mas o inimigo bloqueia o ataque sem esforço. Fica claro para Hiro que derrotar Nambuco não será tão simples quanto ele pensava. Enquanto Nambuco revela uma bomba de verdade, admitindo sua própria culpa na tragédia de 10 anos atrás. E a raiva de Hiro se intensifica. Ele se recusa a aceitar a negação de Nambuco sobre o incidente da troca de corações, insistindo que foi de fato seu pai, Lord Barou, quem tomou a decisão. Apesar de sua raiva, Hiro ataca Nambuco mais uma vez, mas é rapidamente dominado e jogado para fora no deserto implacável. Mais uma vez, o peso da revelação de Nambuco e o fracasso de Hiro o sobrecarregam enquanto ele luta para entender a verdade. Enquanto Gerou e os outros procuram por Hiro e Serato, Eren usa seu dispositivo para escutar, na esperança de captar alguma pista. De repente, eles ouvem a voz de Serato chamando por Hiro. Seguindo o som, encontram Serato batendo tambores na tentativa de convocar o dragão. Para seu choque, o dragão aparece e devora Serato. O pânico se instala entre o grupo, com Jerum quase atacando o dragão em sua angústia. No entanto, Serato consegue acalmá-los, garantindo que o dragão os levará até o herói. Palupa se lembra de que Serato apareceu pela primeira vez ao lado de um dragão, aprofundando ainda mais o mistério que a cerca. Enquanto o grupo monta no dragão, eles voam em direção ao palácio de Nambuco. Enquanto isso, dentro do palácio, Nambuco garante que todos os preparativos estão completos. Ele planeja fundir o tesouro de selamento com seu dispositivo, acreditando que isso lhe concederá domínio sobre o mundo. No entanto, ele reconhece que alcançar esse objetivo requer sacrificar todo o poder mágico de todo o reino. Indiferente à enormidade da tarefa, Nambuco permanece determinado a ver suas ambições realizadas, mesmo que isso exija um imenso sacrifício. Ao chegarem à mansão de Nambuco, Serato e os outros se deparam com uma estrutura que lembra o Palácio do Senhor das Trevas. Eren explica a história oculta por trás do palácio, detalhando seu governante anterior, Jiroxés, e sua derrota pelo herói Dalhalbart. Apesar de seu estado arruinado, o palácio ainda retém magia poderosa, agora utilizada por Nambuco. No entanto, sua chegada não passa despercebida, pois são rapidamente atacados ao pousar. Com o dragão sendo abatido no chão, cercado por guardas, o grupo deve rapidamente formular um plano para evitar a captura. Juru e os outros conseguem escapar antes de serem descobertos, mas estão incertos sobre como proceder a partir daí. O Dr. Baharapa revela uma bomba ao expor a verdadeira natureza de Serato como um boneco mágico criado sob o comando de Nambuco. Palupa fica chocado com essa revelação. O doutor explica ainda que a criação de Serato está ligada à tragédia de Balbagoa, durante a qual Nambuco implantou o cristal de sangue de dragão dentro de seu corpo. No entanto, como Nambuco não apreciava a beleza de Serato, ele ordenou sua destruição. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, Serato congelou o lago de magma e conseguiu escapar de sua morte iminente. O grupo se encontra em uma situação difícil ao confrontar Nambuco e Charicharo na sala com o cristal gigante. Apesar dos avisos e súplicas de Hiro para que saíssem, seus amigos se recusam a abandoná-lo. Serato, demonstrando altruísmo, se oferece como rendição em troca da libertação de Hiro. No entanto, Nambuco revela que precisa tanto de Serato quanto de Hiro para que seu grande plano se concretize. À medida que o eclipse solar projeta sua sombra sobre Balbagoa, o plano sinistro de Nambuco atinge seu clímax com a convergência dos eventos celestiais.
Nambucco pretende utilizar todo o poder mágico reunido para fundir soldados dos 3 reinos com a essência de Daganzoth, criando uma entidade monstruosa ainda mais formidável do que o próprio dragão maligno. Enquanto isso, a esfera que envolve a mansão de Nen Nambucco se fecha, aprisionando todos dentro. Charicharo, percebendo o perigo iminente, envia todo o poder mágico acumulado ao Dr. Baharapa, acreditando que Nambucco poupará sua vida. No entanto, Nambucco aparece e dissipa qualquer esperança de salvação, declarando que todos dentro da mansão se tornarão parte de seu grande esquema. Com essa revelação assustadora, a situação se torna clara para aqueles que estão sob o domínio de Nambucco. À medida que a situação se agrava dentro da mansão, a confiança inicial de Charicharo se transforma em raiva ao perceber a verdadeira extensão da traição de Nambucco. Enquanto isso, Ju confronta o Dr. Baharapa em busca de respostas sobre a origem do medo que mantém a magia dentro. O doutor revela que seu verdadeiro corpo reside em Balbagoa e a forma atual que habita é apenas uma marionete. O orgulho de Jurou rapidamente se transforma em desânimo quando o Dr. Baharapa o ataca, fazendo-o colapsar. Nambucco, aproveitando a oportunidade, usa sua magia para convocar Cerato e a ordena a obedecer suas ordens. Sob o controle de Nambucco, Cerato passa por uma transformação drástica, tornando-se um recipiente para espalhar terror. No entanto, os planos de Nambucco são momentaneamente frustrados quando o coração de Daganzoth dentro de Cerato para de bater. Apesar do caos e da mansão em ruínas, Palupa busca desesperadamente a ajuda de Mumu. No entanto, Mumu exige um alto preço por sua ajuda, fazendo com que Palupa e os outros reúnam os recursos que têm em uma tentativa desesperada de sobrevivência. Enquanto o caos reina dentro da esfera, Mumu se prepara para disparar o canhão mágico, na esperança de criar uma abertura para sua fuga. Com uma explosão poderosa, o canhão perfura a esfera, permitindo que Palupa, Jurou e os outros escapem para a segurança em Balbagoa. Enquanto isso, em Balbagoa, Hiro está à beira de se transformar em um dragão, um passo crucial no plano de Nambucco para convocar o Senhor das Trevas. Enfurecido pela situação e pela manipulação que suportou, Hiro lança o ataque. No entanto, antes que ele possa ferir Cerato ou liberar todo o seu poder, Jirou e o resto do grupo chegam, intervindo para separar os dois e evitar mais conflitos. Enquanto Jurou se aproxima de Hiro e Cerato, ansioso para intervir e parar o conflito, Charicharo se interpõe para bloquear seu caminho. Apesar de estar à beira da morte nas mãos de Nambucco, ela permanece leal a ele, disposta a obedecer suas ordens sem questionar. Nambucco observa com satisfação distorcida a batalha que se desenrola entre Hiro e Cerato, encontrando beleza no conflito entre dois indivíduos ligados pelo destino. Enquanto Cerato consegue dominar Hiro e impedi-lo de causar mais danos a ela, ela o restringe e o imobiliza com força no chão. Apesar do desejo de Juru de ajudar Hiro, Charicharo intervém, impedindo-o de agir e quase desferindo um golpe fatal em Hiro. De repente, Charicharo é lançada para longe por uma força invisível, revelando a aparição de Daganzoth, que protege Hiro de danos. Nambucco, testemunhando a ativação de seu reator mágico e a aparição de Daganzoth, fica encantado com os eventos que se desenrolam. Nambucco então procede para aprisionar Daganzoth dentro do Gran Troa, pretendendo fundir-se com o Dragão usando o reator mágico. À medida que o processo de fusão começa, uma imensa onda de energia emana de Balbagoa, sinalizando o início da fusão. No entanto, em vez de utilizar os soldados como planejado, Nambucco decide sacrificar-se para completar a fusão com Daganzoth. Ao testemunhar a inesperada ação de Nambucco, o Dr. Baharapa percebe a gravidade da situação. Hiro, impulsionado por uma onda de poder de seus pais e outras vidas absorvidas, tenta contra-atacar, mas Nambucco facilmente o domina, fazendo-o colidir com o chão. Apesar de seus esforços valentes, Hiro desaba sobre o ataque implacável de Nambucco. Sentindo a urgência da situação, Eren e Tarmit imploram ao Dr. Baharapa que intervenha e detenha Nambucco. Reconhecendo a gravidade do momento, o médico instrui-os a recuperar o reator mágico e interromper o ritual Hatch em andamento. À medida que Cerato recupera a consciência, ela encontra Hiro ainda deitado, vulnerável, enquanto Nambucco se prepara para desferir o golpe final, aproveitando o verdadeiro poder de Daganzoth. Enquanto isso, Dr. Baharapa, Eren e Tomet agem rapidamente para tomar o controle dos reatores e iniciar sua destruição. Com sua intervenção oportuna, o equilíbrio de poder é perturbado, jogando os planos de Nambucco em desordem. Apesar de seus esforços, Nambucco permanece impassível. Persistente em cumprir suas intenções destrutivas, ele convoca a chama que destrói almas, destinada a liberar sua força devastadora sobre Hiro. Em um momento de desespero e determinação, Hiro reúne a força para agir, movido por uma mistura de dor, raiva e resolução. Ao testemunhar Cerato se sacrificar para salvá-lo, ele é dominado pela emoção. Quando Nambucco se prepara para executar seu ataque final devastador, Hiro encontra a coragem para contra-atacar.
Cortando o braço de Nambuco em um movimento rápido e decisivo, ele finalmente confronta Nambuco de frente, perfurando seu coração com sua espada, apesar da incredulidade do vilão de que um mero humano pudesse infligir tal ferida. Com o Grand Throw em mãos, Hiro convoca toda a sua força e coragem restantes. Ele enfrenta o poderoso Daganzoth, sabendo que seu próprio coração reside na forma formidável do dragão. À medida que Daganzoth se aproxima dele, Hiro toma uma decisão ousada. Ele usa o poder do Grande Troa para empunhar a lâmina Cuco, a mesma arma que um dia selou o poder do dragão. Em um golpe decisivo, Hiro crava a lâmina no coração de Daganzoth. Com um rugido poderoso, a forma do dragão começa a tremer. À medida que a lâmina perfura o peito de Daganzoth, o coração de Hiro é libertado do domínio do dragão, alçando voo livre de seu antigo prisma. Em um momento de triunfo e alívio, Hiro recebe seu coração de volta, sentindo o peso de seu fardo se dissipar enquanto abraça seu eu restaurado. Enquanto Hiro contempla a forma sem vida de Serato, a sugestão de Jun ecoa em sua mente. Com o coração pesado, ele se aproxima dela e toma uma decisão solene. Colocando a mão sobre o peito de Serato, Hiro convoca a coragem para transferir seu próprio coração para o corpo dela. Uma transformação milagrosa ocorre quando Serato volta à vida. Com um calor suave, o coração de Hiro bate novamente dentro dela, trazendo-a de volta da beira da morte. Em uma exibição de tirar o fôlego, a forma do dragão começa a desaparecer, sumindo em uma chuva de luz graciosa que se dispersa no céu acima. À medida que a escuridão se dissipa, o brilho da luz do sol penetra a terra outrora sombria de Balbagoa. No meio do caos, Palupa alcança os restos quebrados do Grande Troa, seus olhos brilhando com pensamentos de riqueza e fortuna. No entanto, Aron e Tahemet, movidos por seus próprios desejos, se envolvem em uma luta pelo relicário quebrado. No meio da confusão, o Grande Troa escorrega de suas mãos e cai ao chão, se fragmentando em pedaços irreparáveis. À medida que Juri descobre a verdade sobre o objeto que acredita ser o Grande Troa, Palupa luta para aceitar a revelação. No entanto, Juru explica que as habilidades mágicas ocultas de Hiro permitiram que ele usasse o legado de forma eficaz contra Nambuco. Essa realização surge durante o treinamento de Hiro com o Mestre Tel, revelando as profundezas do potencial inexplorado de Hiro. Serato, ao testemunhar as lágrimas de Hiro, fica surpresa com sua demonstração emocional, o que a deixa envergonhada em sua presença. Apesar de sua surpresa, ela procura o Dr. Baharapa, apenas para descobrir que seu pai não sobreviveu à batalha. Enquanto isso, os soldados dos Três Reinos se retiram, sinalizando o fim do conflito. A intervenção de Eren, impulsionada por suas conexões com os reis, garante a paz em toda a Terra. Em uma reviravolta surpreendente, Mumu aparece, lembrando-os de sua dívida em meio à nova tranquilidade. Por outro lado, as lágrimas de Charicharo dão lugar à alegria ao saber da libertação de uma garota, renascida e empoderada pela fusão. Abraçando sua nova felicidade, Charicharo celebra a revelação. Ao se despedirem do Dr. Baharapa com um sepultamento solene, Tomi-Eight e os outros provocam Hiro por seu ato altruísta de dar seu coração a Serato. Apesar das brincadeiras, eles se separam em bons termos. No entanto, Hiro rejeita o rótulo de mago, optando por abraçar sua identidade como um espadachim errante.